Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. A Cesta Básica Nacional tem agora uma nova composição, composta, entre outros itens, por feijões, cereais e tubérculos. Os alimentos ultraprocessados ficaram de fora para o bem da saúde do corpo e da agricultura nacional. O governo federal assumiu a nova composição da cesta básica do brasileiro, que deverá ficar mais diversificada e saudável, além de estimular a geração de renda para pequenos produtores rurais. A nova composição da cesta básica terá feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes, verduras, frutas, castanhas e nozes. Estão incluídos também carnes, ovos, leites e queijos, além de açúcares, sal, óleo e gorduras. Café, chá, mate e especiarias também estão incluídas. O intuito é evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados que comprovadamente aumentam a possibilidade de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e diversos tipos de câncer. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome conduziu a elaboração da proposta e, em parceria com órgãos e entidades federais que atuam na área de segurança alimentar e nutricional, deverá publicar guias, manuais, informativos e outros documentos que orientem a composição da cesta básica em relação à quantidade e à combinação de alimentos. Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional apontaram que, ao final de 2022, mais de 33 milhões de brasileiros passavam fome e mais de 125 milhões não tinham acesso regular e permanente à alimentação adequada. Por conta disso, o presidente Lula regulamentou o programa Cozinha Solidária, criado em 2023, que permite o incentivo do governo a bancos de alimentos e restaurantes comunitários, geridos pela sociedade civil. Além disso, foi anunciado um aporte de 30 milhões de reais para a compra de alimentos, sendo um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Já são mais de 2.700 cozinhas solidárias no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou uma redução na taxa extra cobrada na conta de luz. A decisão foi tomada após o período de chuvas e a grande oferta de energia renovável no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução de até 37% nos valores das bandeiras tarifárias. As bandeiras significam as taxas extras cobradas na conta de luz para custear usinas mais caras, quando o quadro de geração de energia apresenta piora no país. Segundo a ANEEL, a aprovação da redução dos valores acontece devido ao cenário hidrológico favorável e à grande oferta de energia renovável no país. Os alívios verificados no preço dos combustíveis fósseis no mercado internacional também influenciaram a decisão. O sistema de bandeiras foi criado em 2015 e mostra o comportamento dos custos variáveis da geração de energia elétrica. Ele usa um mecanismo de cores similar a um semáforo, que vai do verde, passa pelo amarelo e segue até o vermelho, que representa o pior estágio. Quando a geração de energia por hidrelétricas cai, a ANEEL aciona as bandeiras para custear as usinas termoelétricas, que têm custo de operação mais caro. As cores amarela e vermelha representam o maior custo para o consumidor na conta de luz. As bandeiras amarela ou vermelha não são acionadas desde abril de 2022. A estimativa é que continue na bandeira verde, sem cobranças adicionais na conta de luz até o fim deste ano. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 2,9% em 2023, puxado por uma alta recorde da agropecuária. O Ministério da Fazenda projeta uma expansão de 2,2% para este ano. A soma de todas as riquezas, bens e serviços do Brasil alcançou 10 trilhões e 900 bilhões de reais em 2023. O ano fechou com um crescimento de 2,9% na economia. Essa cifra já era esperada pela equipe econômica do governo federal, mas o bom resultado foi puxado pela alta recorde da agropecuária. Então, esse crescimento de 2,9% do PIB foi muito explicado por duas atividades econômicas que tiveram crescimentos bastante expressivos no ano, inclusive uma delas registrando até o recorde de toda a série que a gente tem desde 1995.
Então, esse foi a agropecuária, que cresceu 15,1% ano passado, puxado muito pelos crescimentos na produção de soja e milho, duas das mais importantes agriculturas, né, lavouras do Brasil. Ao longo de 2023, soja e milho foram impulsionados pelo bom clima, mas sobretudo por investimentos que os produtores rurais fizeram ao longo lá de 2022 e colheram a safra ao longo do primeiro semestre de 2023. Esse resultado foi muito importante porque se o PIB brasileiro cresceu 2,9% e a atividade agropecuária cresceu 15,1%, se não fosse a atividade agropecuária, o PIB brasileiro teria crescido algo em torno de 1,6%. Esse resultado impulsiona a participação da atividade agropecuária em toda a participação do PIB total brasileiro. Isso significa dizer que a atividade agropecuária, ano após ano, vem ganhando incremento na participação de toda a economia nacional. Além da agropecuária, a atividade de indústria extrativista também registrou alta de 8,7%. Houve aumento na extração de petróleo, gás natural, além do minério de ferro. E a balança comercial apresentou crescimento nas exportações e queda nas importações. No setor de serviços, todas as atividades tiveram crescimento, com destaque para atividades financeiras de seguro. A soma do PIB também leva em conta os serviços e bens adquiridos no país pelo governo e pelos cidadãos. A despesa e o consumo das famílias avançou 3,1% em 2023. Segundo o IBGE, esse crescimento se justifica com o aumento da ocupação e da massa salarial. Então, na ótica da demanda, o principal destaque do ano realmente foi o consumo das famílias, com crescimento até um pouquinho acima do PIB, ele cresceu 3,1%, né, contra o 2,9% do PIB. Ele é o que tem maior peso pela ótica da demanda também, né, e aí muito influenciado pelo mercado de trabalho, pelas boas condições do mercado de trabalho, né, aumento da ocupação, da massa salarial real, né. Aí teve o arrefecimento da inflação, que foi importante também, né? E a gente viu muito, né, os programas de transferência de renda do governo que colaboraram imensamente também nesse crescimento do consumo das famílias, especialmente nos alimentos, né? A gente viu que a produção alimentar do Brasil cresceu e aí também está relacionado com o crescimento da agropecuária, mas também com esse aumento da massa salarial real proporcionado, além do mercado de trabalho, esse complemento aí da renda pela transferência do governo para as famílias. Com a consolidação do dado econômico de 2023, a equipe do Ministério da Fazenda já projeta uma expansão de 2,2% para o PIB de 2024. Mas como o bom resultado da macroeconomia pode impactar na economia doméstica, no bolso de cada um? Uma medida provisória editada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso no ano passado criou a política de valorização do salário mínimo, vinculando o aumento do salário ao crescimento do PIB. Quando a gente tem uma atividade econômica maior, nós temos ali uma tendência de aumento de postos de trabalho, principalmente a renda também. Agora, com a perspectiva de queda de juros da Selic para o ano de 2024, essa atividade ela também deve continuar mais robusta. É claro que deve ser um crescimento até pequeno, gradual, mas que gira aí em torno de 2% a verificar. Mas, contudo, quando os juros caem, realmente a atividade econômica ela melhora de fato de uma forma direta. A diferença salarial entre mulheres e homens no Brasil diminuiu nos últimos 10 anos. É o que mostra uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria. As mulheres alcançaram salários mais próximos aos dos homens nos últimos 10 anos no Brasil, de acordo com o estudo Mulheres no Mercado de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostrou que, nesse período, houve um aumento da igualdade salarial em 6,7 pontos, saindo de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. A paridade de gênero é medida em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior a equidade.
Apesar do crescimento, esse ainda é um desafio global. A estimativa é que serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres, se os países mantiverem a velocidade atual de progresso econômico em saúde, educação e participação política. Hoje, 6 a cada 10 empresas contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero. Os estudos também revelaram que a participação feminina em cargos de liderança passou de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023. O índice de empregabilidade delas apresentou evolução em uma década, passando de 62% para 66,6%, respectivamente, um crescimento de 6,4%. Os resultados do levantamento indicaram que as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Enquanto elas têm em média 12 anos de estudo, os homens têm 10,7 anos. O tempo dedicado à chamada jornada de trabalho reprodutiva, ou seja, aquelas que envolvem atividades domésticas e de cuidados com familiares, também é maior entre as mulheres. No caso das pessoas empregadas, esse tempo foi de 17,8 horas semanais para mulheres e de 11 horas para homens em 2023. Entre os desocupados, desempregados, pessoas em busca de emprego, a diferença é ainda maior. As mulheres exercem 24,5 horas semanais de trabalho e os homens 13,4 horas. E falando em mercado de trabalho, um levantamento do Sebrae mostrou que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80% das vagas de emprego abertas no país em 2023. Os números confirmam o crescimento desse setor no país. Cerca de 94% dos CNPJs que foram registrados no Brasil em 2023 foram de micro e pequenas empresas. Ao todo, foram abertas 859 mil micro e pequenas empresas. Isso representa um aumento de 6,62% em relação ao ano anterior. Esses negócios foram responsáveis pela criação de 1.100.000 novas vagas de trabalho em todo o Brasil, o que representa 80% das vagas com carteira assinada, que foram criadas ao longo do ano passado. Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, este aumento é um reflexo da melhoria na economia do país. Isso porque, com uma economia mais estável, os empreendedores se sentem mais confiantes para abrir um novo negócio. Além disso, as condições de crédito para quem quer abrir uma empresa estão mais seguras para os micro e pequenos empresários. Fazem parte desse grupo as empresas que faturam no máximo R$ 4.800.000 por ano. O estado de São Paulo decretou nesta semana a situação de emergência para a dengue. A decisão ocorreu após a confirmação de mais de 300 casos da doença para cada 100 mil habitantes aqui do estado. A decisão foi tomada após São Paulo atingir 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o estado já registra mais de 138 mil casos confirmados e 31 mortes pela doença, segundo dados do painel de controle da Secretaria Estadual da Saúde. O decreto de emergência permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com mais agilidade e sem necessidade de licitação, como, por exemplo, a aquisição de insumos ou a contratação de pessoas, além de ter aporte do Ministério da Saúde. O governo informou que pretende ampliar o número de equipamentos de fumacê e disse já ter mapeado quais hospitais e unidades de saúde que conseguem ampliar o atendimento. Sobre a vacina contra a dengue, no dia 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos cerca de 500 municípios brasileiros que deveriam receber doses do imunizante nesse primeiro momento para a vacinação do público-alvo entre 10 e 14 anos de idade. E entre eles, só 11 ficam no estado de São Paulo: Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis. E esses municípios deram início à vacinação a partir do dia 19 de fevereiro. E a preocupação em torno da doença se estende a outros países da América Latina. A Argentina, por exemplo, já registra mais de 7 mil casos nesse ano.
ano. No Paraguai e Peru, o número de casos também vem aumentando, assim como em algumas áreas da América Central e Caribe. Em fevereiro, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico sobre o aumento do número de casos de dengue nas Américas, enfatizando a necessidade de retomar ações de controle interrompidas durante a pandemia da Covid-19. No Mato Grosso do Sul, mais de 34 mil das 150 mil pessoas já estão imunizadas com a primeira dose da vacina contra a dengue em Dourados. Há 2 meses, teve início em Dourados, maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, a imunização em massa contra a dengue, vírus transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti. 20% do público-alvo, com idade entre 5 e 59 anos, já tomou a primeira dose, que será reaplicada após 90 dias. A baixa adesão acende um alerta para a efetivação de um estudo proposto no município, realizado a partir de uma parceria inédita com o laboratório japonês Takeda, responsável por desenvolver a vacina Qdenga. Para isso, estratégias estão sendo coordenadas pela Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Ao longo desses 60 dias de trabalho, percebemos aí que a população no início aderiu, procurou as unidades básicas de saúde, o que foi diminuindo ao longo do tempo. Lembrando que no mês de fevereiro tivemos um feriado prolongado devido ao carnaval, fez com que a população de alguma forma se refugiasse das unidades básicas de saúde. Então, entendendo a necessidade de oportunizar a vacina para a população, o núcleo de imunização, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem avançando frente de trabalho, além da sala de vacina do PAN, que oferece em horário estendido, unidades volantes, como na praça, no Parque dos IPs, no Shopping Avenida Center e também em empresas e indústrias no município de Dourados. A gente vem aumentando, oferecendo a vacinação para a população. Em Dourados, devem ser imunizados pelo menos 150 mil pessoas. No Brasil, foram contabilizados desde janeiro deste ano até agora mais de 1 milhão de casos da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 214 mortes foram confirmadas e 687 seguem sendo investigadas. No mesmo período de 2023, 149 pessoas morreram. O número deste ano é alarmante e, por isso, é importante a imunização. Mas, além disso, o cuidado com o meio ambiente, com os possíveis criadouros de mosquitos, precisam continuar. A gente vem sempre falando desde o início, a vacina ela vem agregar nesse combate à doença, Vem como um reforço daquilo que já sabemos de longa data, que são os cuidados mínimos para que não haja condição de proliferação do mosquito. E ressaltamos que o mosquito, além da dengue, ele pode fazer a transmissão de chikungunya e zika vírus, algo que não temos vacina ainda. Então, o combo, a vacinação, obviamente, e toda a medida para que nós não possamos oferecer a oportunidade da procriação do mosquito são o que se deve colocar para a população em busca de inibir ou coibir o aumento da doença dentro do município de Dourados. O imunizante está disponível em todas as 34 unidades básicas de saúde de Dourados e dos distritos, além do PAN, pronto atendimento médico e unidades volantes. E veja a seguir, Lei do Pantanal regulamenta normas de conservação em toda a área pantaneira. E ainda, Ponte Rio-Niterói completa 50 anos de muita história no Rio de Janeiro. Nós voltamos em instantes, até já. A vacinação contra a gripe já começou para as pessoas com mais de 6 meses de idade. O problema é que o preço das doses está sendo considerado caro para o bolso dos brasileiros. Muitos acreditam que a gripe só aparece quando o tempo está muito frio. Mas eles estão enganados. O vírus está circulando por aí. E para garantir a prevenção, nada melhor do que estar vacinado. A imunização é essencial. Principalmente agora que, ano após ano, nos deparamos com uma nova mutação da gripe. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas afirmou que diversos centros privados receberam imunizantes e que, além disso, já estão até mesmo aplicando. Mas o preço das doses acaba variando de região para região. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é possível encontrar a vacina pelo menor preço do Brasil. A dose acaba saindo por cerca de R$ 75,
valor que já é considerado alto. Agora os moradores de São Paulo precisam lidar com um preço ainda maior. Cada dose sai por R$ 90, R$ 15 mais caro e também o preço mais alto do Brasil. Mas o Ministério da Saúde já afirmou que vai antecipar suas campanhas de vacinação. São aquelas que acontecem gratuitamente nos postos de saúde. Geralmente ocorrem entre os meses de maio e abril, mas estão previstas para serem realizadas ainda no final desse mês. A pasta afirmou que o motivo para isso foi que a circulação do vírus acabou sendo antecipada, ou seja, ela está acontecendo antes do previsto pelos especialistas. Justamente por isso, também anteciparão a campanha de proteção à população. O alvo principal são os idosos e as gestantes. Outra preocupação é o crescimento desenfreado dos casos de dengue. Os postos de vacinação vão oferecer gratuitamente a vacina trivalente, que garante a proteção contra 3 tipos do vírus. E a previsão é de que 75 milhões de pessoas sejam protegidas. E mudando de assunto, nós vamos conhecer agora um projeto de Mato Grosso do Sul que ajuda mulheres vítimas de violência a darem a volta por cima. Aqui mulher não chora, aqui mulher sorri. Quando a gente fala de superação, nos deparamos com sorrisos, mas que por trás escondem dores. No caso da Sandra, da violência doméstica que começou ainda na adolescência. Eu casei com uma pessoa que eu não amava. Eu tinha saído de uma situação muito pequena de um estupro na minha adolescência. E quando eu casei com ele, a gente estava naquela regressão de ter um relacionamento. E eu não conseguiria ter relação com ele, onde ele me batia, ele me julgava, ele me ofendia, levava outras mulheres na minha casa. E eu tinha que passar por tudo aquilo quieta, para me bater nem em mim e nem no meu filho. Como o tecido corre na máquina de costura, parece a linha do tempo da vida da Gleicimar. Há 2 anos, a mulher que pilota a máquina era outra. Sequer sabia costurar. Eu cheguei aqui com um índice de depressão muito alto. O meu empoderamento feminino era muito baixo, eu me achava incapaz de fazer qualquer coisa, não gostava de lidar com pessoas. Não suportava a máquina de costura. Para mim, eu achava que a corte e costura seria coisa de velho. Novo não podia fazer. E às vezes eu me irritava com o simples fato de arrebentar uma linha, de eu não conseguir passar uma linha. Gleicimar foi vítima de violência, só que do patrão do trabalho que tinha. Ela chegou a ter depressão e atentou contra a própria vida. Cheguei a receber cabada de bisturi, beliscão, era xingada, tudo que acontecia de errado era culpa minha. Depois veio novos funcionários e aí foi se complicando mais ainda, né? Eu acabei surtando, aí eu joguei gasolina em mim e atirei fogo. E aí fiquei com sequelas, né? A violência também foi marca presente na vida da Cristiane. Eu passei, assim, medo, muito medo, né? Eu fui na delegacia da mulher, eu dei parte também, né, do meu esposo. Aí ele falou que ia mudar ele, por tempo ele fica bom, aí depois ele volta a ser a mesma pessoa. E, assim, é difícil para as mulheres que sofrem violência, né? Porque às vezes a mulher não tem onde pegar os filhos e sair daquela casa, daquele lugar com os filhos. Uma mulher que tem 5, 6 filhos, para onde ela vai com os filhos? Não tem para onde ir. O que liga a história das 3 mulheres é a superação. Elas fazem parte da Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo, que fica no bairro Aerorancho. A instituição foi fundada para atender mulheres e idosas vítimas de violência. Todas as pessoas aceitaram ser identificadas. Elas chegam aqui machucadas, né? E aí a gente precisa pegar no colo. E é um momento muito difícil, um momento que a pessoa só quer chorar, e às vezes nem consegue se expressar direito. Então a gente tem que esperar o tempo dela para poder dar continuidade nesse atendimento. A instituição atende principalmente com cursos de capacitação para as mulheres retornarem ao mercado de trabalho. E este ano, os cursos começam na próxima segunda-feira, com mais de 320 mulheres e idosas que também têm apoio psicológico. Este é o momento chamado capoterapia, que mistura exercícios de baixo impacto vindos da capoeira junto com a terapia. Uma forma de fazerem com que as mulheres, senhoras com mais de 60 anos e vítimas da violência, voltem a ter relação com outras pessoas.
O espaço oferece atendimentos aos filhos das mulheres vítimas de violência e ainda faz doações de verduras e cestas básicas. Nós temos cursos de corte e costura, né, avançado e básico. Nós temos curso de secretariado, nós temos de computação, manicure e pedicure, design de sobrancelha, depilação, cuidador de idoso e entre outros na parte de culinária também, né, cozinheiro, pizzaiolo, garçom, garçonete, camareira e administrativo, atendimento ao público. O projeto foi criado em 2013 nas dependências da Casa da Seureci e justamente para ajudar outras mulheres que também foram vítimas de violência. Eu fui vítima de violência doméstica e aí, por conta dessa situação, é onde eu me senti desamparada, literalmente. Então, com isso, eu resolvi fundar o Instituto Aciesp para ajudar outras mulheres, né, para a gente conseguir amenizar a situação. Então, cada uma delas que chega aqui e fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero morrer, eu me vejo naquela mulher. E aí, a gente faz de tudo para poder ajudar essa mulher a não ser mais uma vítima, não ir para as estatísticas. E é muito triste, só quem passa por isso que sabe o quanto dói. E hoje eu sei lidar com os problemas da vida muito mais fácil do que antes. Dizem que se não vem pelo amor, né, vem pela dor, né? E eu vim para a Ciesp pela dor. Mas hoje em dia eu estou muito mais feliz. E ainda no Mato Grosso do Sul, a Lei do Pantanal, que regulamenta as normas de conservação em toda a área pantaneira, já está em vigor. A nova legislação prevê regras para o cultivo agrícola. O Pantanal é um bioma e que está presente em apenas 2 estados brasileiros. Mato Grosso, com 7% de ocupação do território, e Mato Grosso do Sul, com 25%. A região é uma planície aluvial, influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, onde se desenvolve uma fauna e uma flora de rara beleza e abundância. A Lei do Pantanal traz novas mudanças, focando em pontos sensíveis que, na avaliação técnica do governo, precisam de revisão. Arthur Falsetti, secretário executivo de Meio Ambiente, explica quais serão essas mudanças. A proibição dos cultivos agrícolas em escala comercial, ela trata também aí das figuras de preservação, de conservação, onde estão as vedações. Ela fala sobre o uso da pecuária, onde que esse uso está flexibilizado, ele pode acontecer. E um dos pontos mais importantes para nós é a criação do Fundo Clima Pantanal, que é o fundo que vai poder captar recurso para remunerar produtores rurais, agentes que atuam na conservação, comunidades tradicionais dentro do Pantanal, através de programas de pagamento do serviço ambiental. Benefícios como a proteção de animais silvestres, como a onça-pintada e diversas áreas, serão preservados com a Lei Pantanal. Os benefícios eles residem principalmente na materialização do pagamento pela preservação. Então, a gente discute muito preservação, a gente discute muito o valor da natureza, dos ativos ambientais, e com isso a gente vai poder, de fato, precificar e entregar esse recurso, levar esse recurso para dentro do bioma, para que a conservação possa acontecer, trazendo rentabilidade para quem vive lá. E mudando de assunto, muita gente ainda se torna vítima dos criminosos, apesar dos golpes por ligação e SMS ficarem cada vez mais conhecidos pela população em geral. Em crimes de estelionato, os mais velhos são considerados alvos mais fáceis pelos criminosos, porque em alguns casos têm dificuldades com senhas e aplicativos, e aí ficam mais vulneráveis às abordagens que ainda acontecem muito por telefone e SMS. Uma pesquisa da empresa de cibersegurança Silverguard mostra que 26% dos golpes contra pessoas acima de 40 anos começaram por ligação ou mensagem de texto. Para quem tem mais de 60, a taxa foi de 19%. E para vítimas com idades entre 18 e 39 anos, o indicador cai para 5%. Mas é importante que todos fiquem atentos. E tem algumas características que facilitam a percepção de que a ligação ou mensagem é um golpe.
como, por exemplo, a falsa sensação de urgência, que faz com que a vítima tome uma decisão sem pensar nas consequências, como transferir dinheiro ou fornecer dados. Acontece muito dos golpistas falarem que a conta será bloqueada se os dados não forem fornecidos. Mas é preciso ressaltar que os bancos não solicitam dados financeiros por telefone ou SMS. E quando a pessoa identifica ali algum indício de golpe, precisa verificar a autenticidade da solicitação por meio dos contatos oficiais da instituição, porque os criminosos costumam se apresentar em nome de bancos ou lojas conhecidas. Então, basta entrar em contato direto com esses lugares. E a recomendação é registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades saibam o número ou os números usados pelos golpistas e assim possam tomar alguma atitude para evitar outros golpes. O crime de estelionato tem pena de 1 a 5 anos de prisão. No Rio de Janeiro, câmeras corporais flagraram casos de agressões e omissões de socorro cometidos por policiais. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um relatório com denúncias de diversos crimes, como omissão de socorro, tortura psicológica, agressões e ameaças por parte de policiais militares. O relatório foi feito depois da análise das imagens captadas pelas câmeras corporais dos agentes. De acordo com a Defensoria, entre abril e dezembro do ano passado, foram analisadas 215 ocorrências em que os presos relataram casos de violência. Em todos eles, as imagens das fardas foram solicitadas. No entanto, em 57 pedidos, a PM disse que não tinha as imagens. Em outros casos, a corporação alegou falha nas gravações, imagens perdidas ou não encontradas. E em apenas 56 ocorrências, a Polícia Militar enviou o material solicitado. Nos arquivos enviados, apenas 32 tinham imagens completas, incluindo o momento da abordagem. Em outros, há indícios de mau uso e obstrução do equipamento, manipulação de imagens e violações dos direitos das pessoas abordadas. Procurada, a Polícia Militar informou que a corporação não teve acesso ao relatório. E falando em câmeras, dispositivos desenvolvidos por uma startup americana podem ameaçar a privacidade no mundo todo. A startup Albedo Space desenvolve uma nova classe de satélites de vigilância que vão funcionar como câmeras gigantes no céu, capazes de aproximar para captar imagens centenas de vezes mais detalhadas do que os equipamentos que existem hoje. O poder visual de uma câmera espacial geralmente é calculado com base na distância da menor coisa que ela consegue mostrar. Para se ter uma ideia, o satélite conhecido como Landsat, que fotografou Chernobyl em 1986, conseguia detectar objetos terrestres de até 30 metros. Hoje, os mais poderosos chegam a diferenciar objetos no solo de até 30 centímetros de diâmetro. Mas a Albedo pretende dar um salto e capturar imagens de objetos de até 10 centímetros. A preocupação de especialistas com esse avanço são as implicações relacionadas à privacidade, já que a observação da vida pelo alto pode chegar a áreas que antes eram consideradas fora dos limites. Isso porque o recurso poderia ser utilizado por qualquer governo para vigiar outro com riqueza de detalhes. Já os defensores da nova tecnologia acreditam que os benefícios reais devem ser considerados, já que as análises podem ajudar a salvar vidas combatendo catástrofes. Também é vislumbrado um potencial de atender o mercado na iniciativa privada para setores como o planejamento urbano, rastreadores de vida selvagem e até seguradoras, quando o recurso tiver aí um custo mais acessível. A previsão da Albedo é operar com uma frota de 24 veículos espaciais e fazer o lançamento no início de 2025. A startup, que tem sede em Denver, no estado americano do Colorado, tem 50 funcionários e já arrecadou pelo menos 100 milhões de dólares, o equivalente a R$500 bilhão. Dia 4 de março foi celebrado o aniversário de 50 anos de uma das maiores e mais famosas obras do país,
a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, que tem muitas histórias para contar. Considerada a maior ponte do hemisfério sul e da América Latina, com 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói é um trecho da BR-101 e uma ligação viária de trânsito extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro. A ponte encurta o caminho que antes exigia contornar a Baía de Guanabara ou usar balsas, onde levava-se mais ou menos 2 horas de espera. Atualmente, o tempo normal para a travessia da ponte é de 13 minutos. A construção tem um volume diário médio em torno de 400 mil pessoas, em 150 mil veículos. Quando foi projetada em 1963, eram estimadas apenas 50 mil veículos por sentido. Hoje, em grandes feriados, chegam a passar mais de 100 mil. Considerada um marco da engenharia nacional, a ponte tem o maior vão em viga reta contínua do mundo, o vão central, com 300 metros de comprimento e 72 metros de altura. Outro número que impressiona é o total de vigas, são 1.152 ao longo da estrutura. Muitas melhorias foram efetuadas ao longo desses 50 anos. No ano 2000, por exemplo, o asfalto do vão central foi substituído por um piso de concreto com resistência alta, enquanto a superestrutura metálica foi reforçada. Hoje, são usados diversos recursos tecnológicos, como drones e câmeras de alta resolução, para o acompanhamento do trecho. A Polícia Federal e o IBAMA vão repatriar os animais silvestres que foram traficados para a África. Os animais foram localizados dentro de um veleiro com bandeira brasileira. Os animais foram localizados no dia 12 de fevereiro deste ano em Lomé, capital do Togo, em um veleiro de bandeira brasileira. Ao todo, 17 micos-leões dourados e 12 araras azuis retirados irregularmente da fauna brasileira foram resgatados. Ambas as espécies correm risco de extinção. Polícias de diferentes países participaram da investigação para descobrir quem seriam os responsáveis pelo tráfico dos animais. Na operação, autoridades locais prenderam 4 homens, entre eles um uruguaio, um surinamês, um brasileiro e um togolês. Todos estavam em posse de animais protegidos pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em perigo de extinção, da qual o Togo é um dos responsáveis pela CITES. Foi identificado um 5º integrante da embarcação, o de origem israelense, que conseguiu fugir. O barco teria saído de Suriname com guias de exportação falsificadas em direção à África. Uma aeronave da Polícia Federal partiu do Brasil, levando servidores da PF e do IBAMA, a fim de auxiliar nos trabalhos de recuperação das espécies antes da repatriação. Os animais ficarão abrigados na Embaixada do Brasil em Lomé até a retirada deles do território togolês. No trajeto clandestino, 3 micos acabaram mortos e os demais foram encontrados debilitados, desnutridos e intoxicados e com óleo de motor na pelagem. Antes do retorno à natureza, os micos-leões dourados seguirão para um centro de recuperação de animais. Já as araras estavam estressadas no momento da apreensão e devem ser encaminhadas para uma das estações de quarentena. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!